Boa noite, pessoal. Meu nome é Luna Frick, sou psiquiatra da infância e adolescência e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o uso das tecnologias, da internet e dos jogos. A gente vai falar sobre a evolução do uso problemático da internet até o distúrbio do jogo. E para quem assiste minhas lives, em uma das lives eu chego a falar sobre o uso problemático da internet, mas até aquele momento não havia tido a atualização sobre o distúrbio do jogo. E retomando um pouquinho, vamos lembrar quais são os maiores problemas em indivíduos que fazem o uso em demasia da internet? Os principais problemas, principalmente na população mais vulnerável, que seriam as crianças e os adolescentes, é que esses indivíduos podem evoluir por um quadro depressivo, ou eles podem ter um quadro de ansiedade, ou eles podem ter um quadro de alteração de temperamento. O quadro depressivo está muito relacionado ao fato que esses indivíduos, quando começam a fazer um uso em demasia da internet, principalmente em sites de jogos, eles tendem a ficar mais isolados. Muitas vezes eles fazem uma redução de repertório, ou seja, eles param de querer sair com seus pais, param de querer sair com seus pares, que são outras crianças ou outros adolescentes que têm aproximadamente as mesmas idades. Eles param de querer fazer atividades anteriormente que eram prazerosas e interativas em prol de uma necessidade de estar constantemente jogando em frente a um jogo eletrônico de computador. Além disso, eles podem fazer um quadro de ansiedade, principalmente quando está relacionado a jogos. Vamos dizer que eles jogam um jogo com uma violência muito alta, eles podem fazer uma inquietação psicomotora, ficarem preocupados de como poderiam ganhar aquele jogo, aquela luta, e por ter uma redução também do repertório, eles ficam mais vulneráveis a ter quadros ansiogênicos. E por fim, e não menos importante, nós temos a alteração do temperamento. Então, aqueles indivíduos que fazem aquele uso da internet, principalmente jogando jogos altamente violentos, eles tendem a ter uma alteração no seu temperamento, ou seja, eles ficam mais agressivos, mais impulsivos, principalmente frente a frustrações. E sabendo-se disso, houve uma necessidade nos últimos anos em intensificarem os estudos, principalmente nessa população mais vulnerável da infância e adolescência, sobre esse uso em demasia da internet relacionado a jogos eletrônicos. E notou-se que esses indivíduos, eles tendem, em estudos longitudinais, a ter uma alteração da massa encefálica. Eles têm uma alteração da massa cinzenta, em que esses indivíduos tornam-se mais impulsivos. Devido a isso, a Organização Mundial de Saúde já havia levantado a hipótese de ter um transtorno relacionado ao distúrbio do jogo, em que o indivíduo passa a maior parte do dia fazendo jogos eletrônicos, ou pode ser online ou offline, e no dia 25 de maio houve a 72ª conferência em que a Organização Mundial de Saúde definiu como um transtorno o distúrbio do jogo, que os jogos eletrônicos podem ser um distúrbio online ou offline. E qual que seria a repercussão de definir o jogo online ou offline como doença? A repercussão seria o que pode se fazer nesses indivíduos, que foi notado também nesses indivíduos ao longo desses anos, nesses estudos longitudinais, que quando eles tinham interferência de uma maneira precoce, que fosse feita uma interferência por meio parental, tirando esse indivíduo desses jogos, esses indivíduos fazendo um tratamento dos quadros depressivos, ansiogênicos, dentre outros quadros, eles tinham uma melhor evolução ao longo da vida. E aí, o tratamento? Como é que faz o tratamento do distúrbio do jogo? O tratamento está relacionado a um acompanhamento multiprofissional que interage não só o médico, mas também a psicologia e o psicopedagogo, dependendo do nível de comprometimento desse indivíduo. Então, os psiquiatras vão atuar com a farmacologia nos quesitos de tratar, principalmente as comorbidades
desse transtorno, se é uma ansiedade, se é uma depressão, usando antidepressivos, até mesmo se é um transtorno de humor, fazendo uso de estabilizadores do humor, associados a um acompanhamento coadjuvante com a psicologia, e se necessário fazer um acompanhamento com a psicopedagogia. Então, uma das coisas que é muito importante a gente lembrar na psiquiatria da infância e adolescência é a necessidade de uma equipe multiprofissional. Pessoal, por hoje é só. Terminamos de falar sobre os distúrbios do jugo e na próxima live nós vamos falar sobre os transtornos de ansiedade. O que são os transtornos de ansiedade, separação, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, transtorno do pânico. Eu aguardo vocês. Até a próxima!